Uma saudação amiga a todos vocês, amigos e irmãos, que connosco estão neste programa Alianças com Santa Maria. É um conjunto de 20 programas onde, de uma forma simples, tentamos levar a si a influência de Nossa Senhora na história de Portugal. Desde a primeira hora, Nossa Senhora tem sido presença constante na Portugalidade. Desde o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, poderíamos dizer mesmo desde Egas Muniz, que Portugal se foi consagrando a Nossa Senhora. Durante 6 vezes, Portugal fez aliança com Maria. A 7ª aliança, a grande aliança, foi quando Maria se consagrou a Portugal. E por meio de Portugal, levou o mundo a consagrar-se ao seu coração imaculado. É esta a razão que nos faz estar hoje aqui, neste Santuário de Fátima. Conhecido por todos, naturalmente, mas sempre um lugar que nos leva a Deus, pelo seu silêncio, pela sua paz, pela sua mensagem. Obrigado por estar connosco nesse lado, para vivermos este programa, este primeiro programa referente à 7ª Aliança, em que vamos entrar em Fátima, na colaboração que Fátima dá a Portugal, mas também na concretização da história de Portugal e do mundo aqui em Fátima. Temos connosco hoje Pedro Valinho, diretor do Serviço de Peregrinos deste Santuário de Fátima. Formado em Teologia e em Filosofia das Religiões, vai nos ajudar a compreender como é que Fátima transporta em si o peso da mensagem de Jesus Cristo, porque não há mensagens. Foi o Papa João Paulo II que disse na sua primeira visita: a primeira condição para que uma aparição seja válida é ser de acordo com o Evangelho. Obrigado, Pedro, por estar connosco neste programa Alianças com Santa Maria. Obrigado eu pelo convite e uma saudação a todos os que nos ouvem. Primeira pergunta, nós podemos dizer assim, o contexto histórico, social é um contexto difícil. Estamos a viver a Primeira Guerra Mundial, estamos a preparar-nos para a Segunda Guerra Mundial, estamos a viver a Guerra Civil de Espanha, estamos também a viver em Portugal a Primeira República e a era maçónica, digamos assim, porque a Primeira República foi muito marcada pela maçonaria. Neste contexto todo, Nossa Senhora traz-nos uma mensagem. Por favor, ajude-nos a perceber a mensagem que Maria nos trouxe. Eu acho muito interessante que percebamos precisamente isso, que Fátima acontece num contexto muito específico, que é conturbado, que valoriza muito, digamos, que sublinha uma dimensão da autonomia do indivíduo, portanto, a ideia de que o homem, a história do homem se constrói por si mesma, que o homem se pode autoconstruir. E, de facto, temos no século de Fátima uma série de eventos que sublinham isto mesmo. Bastará recordar as guerras mundiais ou em Fátima ou em Portugal mesmo, a situação política que assistíamos. Aquilo que a Senhora do Rosário vem recordar a 3 crianças, e acho importante sublinhar isto, as testemunhas de Fátima são 3 crianças. O que vem a Senhora do Rosário recordar-lhes é que o homem não se autoconstrói. E traz uma mensagem de esperança precisamente assente nisto, porque nós não somos referência última de nós mesmos, porque há alguém para lá de nós mesmos, há um outro que nos assiste, que cuida de nós, que se chama Deus, e que por isso podemos ter esperança. Podemos ter esperança que a autodestruição para que caminhava um contexto histórico muito específico não irá acontecer ou não irá suceder. A Senhora do Rosário vem sublinhar isto a 3 crianças. De que forma? De forma muito simples, que 3 crianças compreendem, que, portanto, todo o povo de Deus compreenderia. Convidando-os, antes de mais, a colocarem o olhar sobre a vida do filho. A insistência, por exemplo, no Rosário é precisamente isto. Colocar o olhar de 3 crianças da Igreja toda nos mistérios da vida de Cristo, que é aquilo em que meditamos quando rezamos o terço. E que façamos isto todos os dias, para que seja alimento constante, diário, da nossa espiritualidade, para que, de certa forma, nos transformemos ao jeito dos mistérios do Filho, portanto, que assumamos na nossa vida a vida de Jesus Cristo.
Uma outra forma com que o faz a Senhora do Rosário é convidando as crianças a sacrificarem-se pelos outros, ou seja, a não terem para si mesmas o desejo de cumprir a sua própria vontade, mas de assumir que a sua vida tem valor na medida em que se dão pelos outros. Fazer da sua vida o dom de si. E isto parece ser de mais força tem aquilo que a Senhora do Rosário oferece às 3 crianças. E, portanto, toda a lógica daquilo que a Senhora lhes transmite é a lógica de quem convida as crianças a situarem a sua vida fora de si mesmas, a darem a sua vida em prol dos outros. É por isto que esta mensagem de Fátima é uma mensagem de esperança, porque, no fundo, aquilo que é dito a um mundo que se vê a si mesmo, que está situado numa autorreferência, é que há esperança para lá de si mesmo. Há esperança para além daquilo do horizonte curto com que o mundo vive. Nesse sentido, poderemos dizer que também a construção aqui no Santuário de Fátima, esta dinâmica de construção, onde tem o Sagrado Coração de Jesus no centro, é referência dessa mensagem? Sem dúvida, eu acho que a arquitetura diz bem aquilo que é a mensagem de Fátima. Portanto, conseguiu traduzir aquilo que aqui se transmitiu. O centro está bem marcado pela imagem do Sagrado Coração de Jesus, portanto, e ali na proximidade do lugar onde tudo aconteceu, da Capelinha das Aparições, que marca o lugar do acontecimento, nós temos uma grandiosa basílica dedicada à Senhora do Rosário, que nos diz precisamente isto, que a nossa vida há de ser focada pelos mistérios da vida de Cristo, que nós meditamos no Rosário. Dessa basílica há um abrir de braços nestas colunatas que abraçam os peregrinos que chegam, de certa forma que nos envolvem nos mistérios desta vida de Cristo. E eu creio que há aqui um outro pormenor muito interessante, que foi um acrescento recente, que foi a construção da Basílica da Santíssima Trindade, em que nós temos no lado oposto à Basílica da Senhora do Rosário, uma basílica dedicada à Santíssima Trindade, para nos dizer precisamente isto, que a luz que a Senhora do Rosário oferece não é sua, mas que espelha uma luz que lhe vem de Deus. Aliás, esta é uma das marcas das aparições de Fátima. Os pastorinhos eram imergidos numa luz que a Senhora transmitia, e nessa luz reconheciam a presença de Deus, e nessa luz reconheciam-se a si mesmos melhor do que no melhor dos espelhos, como dizia a irmã Lúcia. Portanto, a arquitetura ajuda-nos, quando estamos neste palco, digamos assim, que é o Santuário de Fátima, ajuda-nos a viver também a espiritualidade deste lugar. Mas, Pedro, há uma particularidade, penso eu, nas aparições de Fátima. Para além de falar na dimensão da necessidade da conversão, fala-nos muito no amor ao Santo Padre, no Bispo vestido de branco. Eu penso que é a única no mundo que fala disto. Se não for, por favor, corrija-me. Qual a influência do Papa nestas aparições e o que é que as aparições levaram a que Fátima tivesse muito mais amor ao Santo Padre? De facto, eu creio que sejam as únicas aparições no mundo onde sai tão vincada a relevância do Santo Padre e este amor pelo Santo Padre que aparece em Fátima nesta figura do homem vestido de branco. E aparece de múltiplas formas. Desde logo nas visões da Jacinta, que vê por mais do que uma vez o Santo Padre numa atitude de oração, a rezar por aqueles que andam pelos caminhos, portanto, e às vezes numa atitude de sofrimento. Mas também, talvez sobretudo, na terceira parte do Segredo de Fátima, em que nós temos uma visão de uma cidade em ruínas e temos uma comunidade que caminha por essa cidade em ruínas, encabeçada por um homem vestido de branco. No fundo, é a representação da Igreja. O homem vestido de branco é aquele que veste as roupas batismais, portanto, remete-nos para o Papa, antes de mais, mas remete-nos também para a Igreja toda, que é, em Fátima, chamada a ser, precisamente, presença ativa no meio de uma cidade em ruínas. Ser sinal da presença de Deus no meio de um mundo em busca de alguma coisa, mas que vive tempos conturbados. E esta ligação ao Santo Padre sai vincada também pela oração que os pastorinhos lhe consagram
passa a ser uma das suas intenções, que as intenções do Santo Padre se concretizem. E, portanto, quando rezam o terço diariamente, rezam pelas intenções do Santo Padre. O que me parece que para os pastorinhos é relevante é perceberem que aquilo que o Santo Padre deseja é aquilo que a Igreja deseja e, portanto, é aquilo que há a fazer no mundo enquanto Igreja. E, portanto, rezar pelas intenções do Santo Padre para as 3 crianças de Fátima é, no fundo, comprometerem-se em serem Igreja, que é também um dos grandes pedidos da mensagem de Fátima. A jaculatória que aqui se aprendeu, ao bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Parece que era assim a primeira tradução. Mostra-nos um bocadinho também aquilo que é característica do santuário, que é característica, antes de mais, das aparições. A cura interior. Lourdes, cura exterior, não é? Fátima, cura interior. Que lugar ocupa neste santuário de Fátima, por exemplo, a Capela da Reconciliação? Antes de mais, em relação à jaculatória, há de facto diferentes fontes com ligeiras alterações. Seja como for, a ideia-chave dessa oração é de facto a misericórdia. No fundo, o dar do meu tempo e da minha oração em favor dos outros e o acolher dos outros. Essa comparação com Lourdes é uma comparação que surge desde logo. Portanto, nos inícios, 1917, nos primeiros tempos, Fátima era chamada até a Pequena Lourdes, ou a Lourdes portuguesa. E, portanto, essa é uma comparação imediata que se faz, mas também muito cedo se percebe que há uma diferença grande entre aquilo que é a espiritualidade do Santuário de Lourdes e a espiritualidade deste lugar, que há de crescer para ser um santuário. E essa diferença tem precisamente a ver com isto. Enquanto Lourdes é reconhecida como sendo um lugar de cura, mas de cura sobretudo física, Fátima, embora também seja lugar de cura física, é sobretudo lugar de cura espiritual. O tema da conversão e da misericórdia que vão juntos, e portanto não podem ser entendidos um sem o outro, estão no coração da mensagem de Fátima. E, portanto, aquilo que o santuário procura fazer é assumir na sua prática espiritual, na sua proposta pastoral, também isto, que é o coração da mensagem, que o Santuário de Fátima se transforme num lugar de misericórdia. As capelas da Reconciliação no Santuário de Fátima são, de alguma forma, os confessionários de Portugal. E, em boa verdade, são até confessionários do mundo. Nós temos em constante as confissões a correr, todos os dias, com peregrinos de todo o mundo, com confessores de todo o mundo também. E este lugar de encontro, de acolhimento do perdão de Deus, é, em Fátima, das experiências mais significativas por parte dos peregrinos. Aliás, o Papa Francisco, quando veio recentemente a Fátima, confiava ao reitor do santuário a importância de dizer aos confessores que sejam misericordiosos. Portanto, uma das palavras do Papa Francisco neste lugar foi dirigido a esta pastoral da misericórdia, por perceber que isso está no coração da mensagem, mas também que está no coração da Igreja e, portanto, que é importante sublinhar. Como responsável pelo serviço de peregrinos, qual é que é a grande missão e de que forma é que tentam ser portadores da misericórdia de Deus para todos aqueles que aqui vêm? Pois este é o grande desafio da missão de um santuário, e particularmente do Santuário de Fátima. É tornar-nos sinais do acolhimento e da presença do próprio Deus. Costumo dizer que os peregrinos, quando vêm ao Santuário de Fátima, vêm em busca de um colo, que é o colo materno de Maria, e que o encontrarão na medida em que as nossas propostas pastorais e a nossa presença seja reflexo desse colo. E, portanto, este é, de facto, um dos grandes desafios. Os peregrinos de Fátima, aliás, costumam vir ao santuário para dizer uma de duas palavras, creio eu, ou eventualmente até as duas palavras juntas. Vêm confiar neste colo materno de Maria, confiar uma palavra de gratidão, dizer obrigado por aquilo que me aconteceu, pelo tanto que recebi, pelos dons de Deus, dizer obrigado, ou então dizer eu confio, portanto uma palavra de confiança, dizer que eu confio que estarás presente na minha vida, que me ajudarás a ultrapassar a situação que estou a passar, enfim, uma palavra de confiança. E essas são duas grandes palavras do Evangelho, se queremos. A aliança, e estamos a falar num programa em que sublinhamos a palavra aliança,
A aliança entre Deus e o seu povo é uma aliança que vive dessas duas atitudes do povo, da confiança em Deus, da gratidão em relação a Deus. E, portanto, os peregrinos querem dizer isto quando cá vêm e os seus gestos dizem isto por todos os poros. Da nossa parte, ser sinal de misericórdia e ser sinal de acolhimento é precisamente estar receptivo a respeitar o peregrino na manifestação que faz para dizer estas duas palavras. E isso faz-se de múltiplas formas, seja no contacto presencial, direto com quem aqui vem, seja preparando as grandes celebrações do ponto de vista litúrgico, tratando cada momento de uma peregrinação com o respeito que merece aquele que vem aqui confiar a sua fé, a sua esperança, a sua palavra de gratidão e de confiança. Pedro, queremos, ao terminar este programa, também agradecer a presença e a confiança que teve neste programa e também em nós, enquanto portadores desta mensagem de esperança para o mundo inteiro. Queremos agradecer também a si, caro telespectador, que esteve connosco em mais um programa Alianças com Santa Maria. Este não é o último programa gravado aqui em Fátima. Convido-o a esperar para o próximo, porque nós, se neste programa ficarmos em Fátima, no próximo programa, com certeza, e vai compreender isso, iremos para Fátima além. Como é que Fátima está a ir além de Fátima? Como é que esta mensagem tão bonita de esperança está a ser levada por este Portugal e por este mundo fora? Não deixe de estar connosco, marcamos encontro na próxima semana. Um abraço muito amigo a todos, nesta certeza de que a gratidão a Deus e a confiança nele são os grandes sinais da fidelidade e do carinho nosso para com Nossa Senhora e de Nossa Senhora para connosco. Então um abraço, até para a semana se Deus quiser, marcamos encontro em Alianças com Santa Maria.